A volta à Terra após a morte em outro corpo é uma crença comum em muitas religiões hoje em dia e está crescendo também no movimento espiritual, não religioso. A ciência também adotou uma visão aberta dos casos de reencarnação frequentemente relatados por psicoterapeutas, que usam a hipnose para descobrir traumas do passado. Ainda mais intrigantes são as histórias de crianças entre 3 e 6 anos de idade, relembrando histórias de reencarnação com detalhes incríveis que se mostram totalmente verdadeiras. Essas crianças têm conhecimento de assuntos muito avançados demais para a idade delas e informações particulares de pessoas que nunca deveriam conhecer. Rala Kifko, meus abibis, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. É um prazer estar com todos vocês novamente para mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você vem fazer parte da nossa família e não perde mais nenhuma novidade por aqui. E pessoal, meus abibis, por favor, não esqueçam também de estar deixando seus likes aqui embaixo para estar me motivando a cada vez mais trazer mais conhecimento para vocês, mais conteúdo e para vocês também ajudarem no engajamento do canal para a gente crescer cada vez mais, beleza? Pessoal, recados dados, sem mais delongas, sem mais conversa e vem comigo para nossa história de hoje. Nos últimos 40 anos, houve pelo menos 2.500 casos documentados de crianças que recordaram suas vidas passadas. Aqui nesse vídeo estão algumas histórias de reencarnação mais fascinantes que eu encontrei para vocês e lembranças de vidas passadas de crianças pequenas. Não existe prova científica que comprovam a existência de reencarnação. Esse é um tema delicado que envolve fé e reconhecimento de evidências. Mas vamos conhecer agora alguns possíveis casos de reencarnação que eu separei para vocês. Vem comigo. Um dos casos de reencarnação surpreendente aconteceu nos Estados Unidos, com John McConnell. Era um homem casado com uma filha jovem quando foi morto por 6 tiros em 92. Em 97, sua filha deu à luz a um menino chamado William. Ele nasceu com atresia pulmonar valvar, uma má formação congênita em que uma válvula defeituosa direciona o sangue do coração para os pulmões. O ventrículo direito do coração dele também era deformado. Após algumas cirurgias e tratamentos, o menino conseguiu melhorar e levar uma vida normal. Um dia, ao tentar escapar de uma bronca da sua mãe, o William disse à sua mãe: "Quando você era criança, eu era o seu pai. Você fazia um monte de coisas erradas e eu nunca bati em você." A mãe ficou muito surpresa com isso, mas achou que era só o filho tentando ludibriá-la, mas as consequências continuaram. Um dia, ele perguntou à mãe sobre um gato que ela tinha na infância, o Boss. Somente seu pai chamava esse gato de Boss. Seu nome era Boston. Quando a mãe mostrou uma foto ao garoto que ela nunca havia mostrado para ele antes, com 2 gatos presentes nas fotos, ele foi capaz de identificar qual era o Boss e ainda lembrou-se o nome do outro, que era Maniac. As más informações de William coincidiram exatamente com os locais onde seu pai havia sido baleado. Então, não restaram dúvidas para a mãe. O menino realmente era o seu pai reencarnado. Outro dos casos de reencarnação é a história de uma americana que sofreu com a morte do filho em 79. A é vítima de câncer. Kevin quebrou a perna aos 18 meses de idade e no tratamento descobriu-se que a criança tinha um câncer, já em estado de metástase. Para tentar salvar a vida da criança, ele fez quimioterapia e as drogas eram injetadas ao lado direito do pescoço dele.
O tumor fez com que o olho esquerdo de Kevin ficasse projetado para fora e um nódulo aparecesse em cima da sua orelha direita. O menino não sobreviveu. 7 anos mais tarde, ela teve outro filho de um outro pai. A criança tinha muitas semelhanças físicas com o meio-irmão. Além disso, possuía uma marca de nascença do lado direito do pescoço e um nódulo em cima da orelha direita, exatamente como o do seu irmão. Mais tarde, a criança foi diagnosticada com um problema no olho esquerdo, mas que, felizmente, não era um tumor dessa vez, mas uma leucoma coreano. Quando ele começou a andar, ele mancava e sem nenhuma razão aparente para isso. Um dia, o menino alegou à mãe a lembrança de uma cirurgia quando ela perguntou aonde. Ele apontou exatamente, meus amores, em cima da orelha direita, onde o meu irmão tinha feito a cirurgia. Inúmeros médicos psiquiatras utilizam o recurso da regressão para curar traumas e problemas antigos que ficam guardados nas memórias de algumas pessoas. O Dr. Brian Weiss teve uma surpresa muito grande durante uma sessão de regressão com uma paciente em extremo. Em um dado momento, sua paciente Catherine começou a dizer que estava em um estado intermediário e que naquele momento o pai e o filho do Dr. Weiss estavam presentes na sala. A paciente não sabia nada da vida pessoal do médico, absolutamente nada. Ela disse que sabia que ele era o pai dele e que seu nome era Avron e que a filha dele se chamava Amy, em homenagem ao pai. Ela acrescentou que o filho dele era muito pequeno e que havia morrido por problemas no coração, que seu coração foi para trás como de uma galinha. O médico ficou tão chocado na hora, pois a paciente não sabia nenhum dado sobre a sua vida pessoal. O nome do pai dele era Alvin, mas seu nome hebraico era Avron, como a paciente havia comentado. Seu filho, que ele comentara, era o seu primogênito, que morreu com 23 dias de vida, diagnosticado com drenagem venosa pulmonar totalmente anômala. As veias pulmonares tinham crescido no lado errado do coração, efetivamente para trás. Essa história de casos de reencarnação é impressionante, meus amores. Uma menina birmanesa chamada Mawin Tar começou a contar desde os 3 anos de idade, já que tinha sido um soldado japonês que foi capturado pelos aldeões birmaneses e queimado vivo amarrado a uma árvore. A mãe da menina não deu atenção à história na época, achando que era coisa de sua cabeça, né, uma invenção de criança. Mas as evidências foram aumentando pouco a pouco. A menina apresentava características agressivas e muitas vezes dava soco no rosto de coleguinhas da escola. Ela pedia sempre para a mãe cortar o seu cabelo muito curto e que queria vestir roupas de menino, o que foi proibido pela família na época. Ela detestava a comida birmanesa, que é muito picante, e pedia sempre, mais sempre para os seus pais para comer alimentos doces e carne de porco. Ela se recusava a frequentar o budismo e anunciava-se como uma estrangeira naquela família. A mãe resolveu pesquisar e ligar os fatos. A menina nasceu com graves deformações nas mãos e até precisou amputar 2 dedos que nasceram soltos. Os outros dedos possuíam defeitos, semelhantes a queimaduras. No pulso esquerdo, a menina tinha depressões, afundados como se fossem uma marca de corda bem apertada. Ela pesquisou e descobriu que durante as guerras, os aldeões birmaneses tinham o costume de capturar os soldados japoneses, retardatários, amarrá-los a árvores e queimá-los vivos. A mãe então passou a acreditar na criança.
Um psiquiatra chamado Adrian Finkelstein relatou em um livro de história de um pequeno garoto chamado Robin Hood. O médico foi procurado por sua mãe, pois ela afirmava que a criança às vezes se comunicava em uma língua estranha que ela não entendia, que ela nunca tinha ouvido e que ninguém o havia ensinado. O médico entrou em contato com um professor de línguas asiáticas e ele identificou a fala do menino como um dialeto muito específico, falado somente na região norte do Tibete. Robin afirmava que aprendeu esse idioma porque frequentou um mosteiro por muitos anos onde todos falavam somente essa língua. Mas o menino nunca havia ido ao Tibete e nem possuía idade escolar. Robin conseguia descrever em detalhes, meus amores, o mosteiro, o que intrigou o psiquiatra, que resolveu investigar. Então, ele encontrou o mosteiro exatamente com as mesmas características descritas pelo menino, no meio das montanhas de Kunlun. Por foto, o menino reconheceu na hora o mosteiro. Essa história impressionante de caso de encarnação aconteceu lá na Índia. O pequeno Taranjit Singh, uma criança de 6 anos de idade na época, insistia desde que tinha 2 anos numa mesma história. Ele dizia que o seu nome era Satnam Singh e que ele era da aldeia Chakachela, que ficava a 60 quilômetros da sua cidade e que seu pai chamava Jet Singh. Ele descrevia como havia sido a sua morte. Ele tinha entre 15 e 16 anos e ia para a escola de bicicleta quando o homem colidiu com ele em uma scooter e o matou em 10 de setembro de 92. Ele descrevia detalhadamente a cena com os seus livros todos ensopados de sangue e que ele tinha 30 rúpias no bolso. A criança insistia tanto, mas tanto nessa história, meus amores, que todos julgavam absurda na época, que o pai resolveu então investigar. Então o pai da criança foi até a pequena vila de Chakchela e encontrou-se com o professor que afirmou a história. Em 92, um adolescente havia mesmo morrido em um acidente com uma scooter, enquanto ia para a escola de bicicleta. O pai, então impressionado, levou o filho até a família do rapaz falecido. A criança, então, foi capaz de reconhecer cada um deles, antes mesmo que se apresentasse. Eles afirmaram a história dos livros cheios de sangue e das rúpias no bolso. O mais impressionante era a letra dos cadernos do menino que faleceu. Eram muito semelhantes à de Taranjit Singh, o que veio confirmar as suspeitas de reencarnação da família. Shanti Devi nasceu em Delhi, na Índia, na década de 30. E, para surpresa de seus pais, ela mal falou nos primeiros 4 anos de sua vida. Quando ela finalmente começou a falar, a primeira coisa que ela disse foi que queria voltar para sua verdadeira casa em Mutura, para um marido e um filho pequeno. Depois de tentar fugir para encontrá-los, aos 6 anos de idade, sua professora usou o nome e o endereço do homem que Shanti disse que acostumava ser o marido da sua ex-encarnação e enviou uma carta a ele. O marido, Kedar Nath, confirmou os detalhes do que aconteceu na vida antiga de Shanti. O nome dela era Lugdi Devi e ela morreu durante o parto. Depois que esses detalhes confirmaram a história que Shanti estava contando aos pais, eles a deixaram visitar sua antiga casa. Quando ela chegou lá, tudo estava como ela descreveu. O bairro, sua antiga casa e até sua irmã e filho da vida passada. A história das gêmeas Pollock de Hexham, na Inglaterra, é frequentemente usada como maior prova de reencarnação até hoje. Em 57, os pais John e Florence Pollock perderam 2 filhas em um acidente de carro em 57.
As meninas Joana e Jaqueline tinham 6 e 11 anos na época. Um ano depois, Florence deu à luz a gêmeas idênticas, Gillian e Jennifer. Imediatamente os pais viram algumas estranhas semelhanças entre os recém-nascidos e suas irmãs que tinham falecido. Jennifer tinha uma marca de nascença no pulso, que Jaqueline tinha na época. Outra marca de nascença na testa lembrava a cicatriz de Jaqueline. A família, então, mudou-se para uma cidade diferente quando as gêmeas tinham 3 meses de idade. E, 2 anos depois, as memórias começaram a voltar. As gêmeas solicitaram todos os brinquedos que suas irmãs acostumavam ter e nomearam cada um com os nomes corretos. Lembraram-se dos brinquedos, embora mudassem de casa e nunca os tivessem visto antes. Mais tarde, retornando a Etsan, elas conheciam todos os pontos de referência que nunca tinham visto antes. Outro sinal de reencarnação era que os gêmeos tinham uma fobia de carros em movimento. As memórias das gêmeas desapareceram aos 5 anos de idade, como costumava acontecer nos casos de reencarnação infantil. Você pode imaginar a surpresa no rosto de um novo pai quando uma criança diz a ele: "Quando eu tinha a sua idade, eu acostumava trocar sua fralda." Foi exatamente isso, meus amores, que Sam Taylor disse com apenas 1 ano e meio de idade. Sam lembrou-se de sua vida como seu próprio avô, que morreu aos 18 meses antes do seu nascimento. Ele contou em detalhes incríveis o conhecimento privado sobre a vida do seu avô, que ele não tinha nem como saber, porque ele não tinha conhecido. Ele sabia que a irmã do seu avô foi assassinada e que sua avó fazia batidos para o seu avô todos os dias até sua morte. Como testes, Sam recebeu fotos antigas de família do seu avô, ainda jovem, em uma roda de 16 outros meninos. Sam sempre foi capaz de escolher o avô e exclamou: "Esse sou eu." Chanai Chomalongkorn, da Tailândia, tinha apenas 3 anos de idade quando começou a se sentir angustiado por sentir falta dos seus pais reais. Ele começou a lembrar que costumava ser um professor chamado Buakai, que foi baleado e morto quando andava de bicicleta na escola um dia. Chanai tinha 2 marcas de nascença na cabeça, que se assemelhavam a ferimentos de bala. Eventualmente, ele convenceu sua avó a levá-lo para a sua antiga vila e lá reconheceu um casal de velhos que seria seus pais idosos de sua vida anterior. O menino lembrou-se de sua vida como piloto da Segunda Guerra Mundial e de sua morte aos 22 anos apenas. Ao experimentar pesadelos, ele viu que foi abatido sobre a ilha de Iwo Jima. Os pais de Chanai finalmente deduziram que seu antigo eu poderia ter sido o piloto da Segunda Guerra Mundial, James Houston. Quando a história de James chegou à mídia, outras pessoas vieram provar que se lembraram do piloto e que os detalhes que o menino lhes deu estavam totalmente corretos. E aí, meus amores, o que vocês acharam de todos esses supostos casos de reencarnação? É incrível, né? Muitos detalhes, mas como eu falei no começo do vídeo, não tem como a gente provar nada. Mas, e você? Acredita em reencarnação? Eu acredito. Agora eu quero ouvir aqui nos comentários a sua opinião. O nosso vídeo fica por aqui, meus amores. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Que todos passem uma ótima semana. Um beijo no coração de cada um. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijo, meus habibis.